Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal Projeto Raiz. Hoje eu vou trazer para vocês esse fixador aqui de tubo, algum projeto que vocês queiram fazer que precise de alguma montagem de estrutura. Esse aqui é um projeto muito legal, bem didático, tem várias ferramentas aqui que a gente utiliza muito ao longo dos processos de criação. Ferramenta extrusão, espelhamento, então tem uma parte bem legal aqui do projeto. Vou ensinar para vocês como fazer esses reforços aqui na estrutura, tanto do lado direito quanto aqui do lado esquerdo, e umas técnicas bem rápidas e algumas técnicas automatizadas no processo de criação. Fiz também o desenho técnico, aqui tem todas as medidas que iremos necessitar no projeto. Caso você queira baixar o desenho técnico e os projetos em 3D, o link estará aqui na descrição. Então se você queira fazer primeiro olhando no desenho e depois acompanhar a videoaula para ver se você acertou, em qual etapa do processo você teve mais dificuldade, ou assistir a aula também para sempre aprender uma ferramenta nova. Às vezes você faz de um jeito, eu faço de outro, e você acaba aprendendo uma nova técnica. Vamos começar o nosso projeto de hoje, clicando aqui na Mais, Novo Design, criar um novo sketch, plano frontal, e iremos começar pelo centro da nossa peça, que é essa parte aqui, ó, de 45 milímetros de diâmetro por 65. Tem essa parte lateral aqui, que é onde a gente coloca um dos parafusos, que ele tem uma abertura de 9 milímetros e duas abas de 8 milímetros, a uma distância de 54. Então, vamos por partes, pegamos algumas medidas aqui e vamos começar a colocar no desenho. Ferramenta circunferência, centro da peça, 45 milímetros, confirmo com OK. Novamente, uma alta circunferência, 65 milímetros. Vamos organizar aqui nossas cotas. Então, vamos puxar linhas na horizontal, vertical e outra na horizontal, fechando aqui o nosso perfil. E vamos começar a aplicar nossas cotas. Ferramenta dimensão ou a tecla de atalho D. Ela tem 8 milímetros de largura. Do centro até a borda são 54 milímetros. Colocando aqui também. E do centro até a peça aqui, o nosso vão de abertura, é 9 milímetros. Então, como eu estou fazendo pelo centro, eu preciso dividir por 2. 9 dividido por 2, 4,5. A peça já está alinhada. Vamos agora criar uma linha, mas essa linha será uma linha de construção. Então, antes de criá-la, vou trocar a ferramenta construção e vou criar uma linha aqui simples na horizontal. Ela será a nossa referência aqui no projeto de espelhamento. Então, vou clicar nessa linha vertical e na outra horizontal, ferramenta Mirror. Clico na linha que acabamos de criar de construção, confirmo com OK. Então, já tem aqui o espelhamento e sei que essa abertura aqui, esse vão, é de 9 milímetros. Ferramenta Trim, ela é utilizada para aparar parte das linhas que nós não necessitamos no projeto. Então, nesse caso, é essa parte aqui da circunferência, nós não precisamos, e a parte central também não há a necessidade, vamos retirá-la. Esse processo de trim, de recortar, normalmente acaba perdendo um pouco as nossas referências, nossas cotas. Então, novamente, ferramenta D, clico na linha, aqui ele era 65, então é 32,5. E ela acabou perdendo também a referência de centro. Uso a ferramenta coincidente, clico no centro da circunferência maior com o centro da nossa peça. Então, ela já está travada, não tem perigo mais de mudarmos as medidas por acidente. Confirmo o sketch. A nossa largura da peça, ela é 50 milímetros, então vamos voltar aqui no desenho. Ferramenta extrusão. O perfil, como ele só tem um perfil, ele automaticamente já selecionou esse perfil para nós. A distância será simétrica, porque eu vou fazer já a peça centralizada, então eu vou fazer metade para cada lado. Então, para fazer isso, eu vou trocar da opção Whole Length, que é o comprimento total da peça, por 50 milímetros. Então, 25 ficou para cada lado.
Temos aqui a nossa parte central da peça concluída. Agora eu vou fazer a parte das orelhas aqui de fixação. Então, novamente, criando um sketch, só que agora é no plano que passa pelo centro da peça, aqui o plano direito, clico. Voltando no desenho, vamos verificar aqui. Ele tem uma largura de 36, porque o raio é 18, então a largura aqui é 36, e o centro tem um furo de 18 milímetros. E a altura dessa circunferência, o centro dela em relação ao centro da peça, é de 55, porque a distância total é 110 e ele está alinhado pelo centro. Agora que já temos essas medidas, já podemos fazer mais uma etapa do projeto. Ferramenta circunferência, vamos lá por 18 milímetros e novamente uma outra circunferência de 36, porque o nosso raio era 18. Então, diâmetro 36 e diâmetro 18. Ferramenta vertical horizontal, o objetivo é travar aqui na vertical. Então agora eu não consigo nem ir para a direita nem para a esquerda, somente para cima e para baixo. E já sabemos, olhando no desenho, que aqui é uma distância de 55 milímetros. Vou usar a ferramenta Slice aqui dentro da aba Sketch para cortarmos a nossa peça e conseguirmos ver por dentro. Então, ferramenta linha. Eu preciso fazer aqui uma espécie de uma linha vertical, uma horizontal e outra vertical, só que com ela já tangenciando a minha circunferência. O Fusion ele já tem essa ferramenta nativa dentro da própria ferramenta linha. Como iremos fazer? Passo o mouse em cima da circunferência, ela vai virar aqui um X azul, clico e arrasto, vou trazendo essa linha até ela ficar na vertical. Tá vendo que apareceu ali uma bolinha azul? Ali é o símbolo de tangência. Isso indica que ele está na vertical aqui no caso. Posso soltar, eu ainda estou com a linha aqui, vou fazer ela na horizontal maior do que a peça e confirmo. Ainda dentro da ferramenta linha, mesmo processo, ficou um X azul, clico e venho arrastando até ela ficar na tangência e na vertical. Até ela encostar aqui na linha azul de baixo, clico, posso soltar a ferramenta e ESC para limpar a ferramenta. Trim e corto o excedente. Aqui já tenho a minha linha pronta. Poderia travá-la, mas ela ficando aqui dentro da minha circunferência aqui, daquela parte que nós já fizemos anteriormente, já está de bom tamanho. Novamente, ferramenta Trim, irei cortar essa parte da circunferência que é um excedente, não precisamos dela no projeto. Confirmo e já temos o nosso segundo perfil criado. Aqui no projeto, ele tem uma largura de 36, de uma face direita até a face esquerda, e com um vão, uma abertura de 12 milímetros. Então, vou fazer aqui as contas. E já vou ensinar para vocês também agora uma técnica dentro da própria ferramenta extrusão, que é ferramenta extrusão, clico no perfil, em vez de fazer o processo normal, que é adicionar material, aqui ó, vou trocar a operação de cut para joint, que é adicionar material. Essa é a ferramenta que mais utilizamos aqui nos projetos CAD. Em vez de fazer esse processo normal, começando do nosso plano e adicionando material, aqui o Fusion ele nos dá a opção de, no Start aqui, no início, de trocar, de aplicar um Offset. Agora acrescentaram um campo aqui embaixo. Como eu sei que o meu vão central é de 12 milímetros, então eu vou fazer um vão de 6 para cada lado. Eu não preciso colocar material nesses primeiros 6 milímetros da minha peça. Então, um offset de 6. Vou colocar uma vista lateral aqui. Antes, vou colocar aqui e voltar 0. Ele já começava a adicionar material desde o início do meu perfil. Agora, ele começa a adicionar material depois dos primeiros 6 milímetros. Então, direção está no sentido certo. Eu já puxei a minha seta aqui para o lado que eu queria.
direção é um lado só e a distância são 12 milímetros. Que é a minha aba, né? Eu preciso dessas abas aqui, ela tem 12 milímetros. E confirmo com OK. Adicionei material e ele criou somente um corpo. Então, toda a peça está somente um corpo. Agora, eu vou fazer o espelhamento, que é muito simples. Ferramenta Mirror. Vou trocar a opção de corpo para Feature, que são as nossas ferramentas aqui dentro do projeto. Eu vou selecionar a última extrusão, a que nós criamos essa orelha de fixação. Mirror Plane, clico nele, vou usar o plano onde criamos a segunda sketch, seleciono ela. Movimento, eu sempre gosto de girar a peça assim para não me perder no ambiente 3D, saber o que eu estou fazendo. E clico com OK. Confirmo aqui. Tenho as minhas duas abas aqui, as duas orelhas de fixação já estão criadas. Vou fazer também toda a parte superior primeiro e depois eu faço um espelhamento para a parte de baixo. Isso vai fazer que eu ganhe tempo e que meu projeto fique bem organizado também. Então, eu preciso fazer aqui, ó, essa parede de reforço, tanto do lado esquerdo, e a do lado direito é um pouco maior, ela vai até a ponta aqui. Então, ela tem 6 milímetros de largura, então a extrusão será de 6 milímetros, e ela tem 40 de distância em relação ao centro. E ela começa, nós iremos estudar aqui para o lado de dentro, por exemplo, e ela começa na nossa parede da orelha aqui de fixação. Então, não é no plano central, não é nesse plano aqui, e nem na borda aqui do nosso tubo, aqui da circunferência. É nesse plano que nós iremos construir, é nessa superfície. Então, ferramenta Sketch, vamos construir aqui nessa superfície lateral. Para me ajudar nesse processo, eu vou clicar com a tecla P, que é a nossa projeção, e vou projetar aqui a nossa circunferência, também essa linha que iremos utilizar e mais essa linha aqui. Confirmo com OK. Ferramenta Linha. Aqui também aquele mesmo processo que eu posso, o xizinho azul, venho arrastando, até me apoiar aqui na linha vertical. Depois nós vamos acertar as medidas agora. Então, novamente, ferramenta Linha, clico aqui e até a ponta do lado direito. A distância é de 40 milímetros, então dessa ponta até o centro é 40 milímetros. Percebam que ela já está branca, então quer dizer que ela já está travada, eu não tenho mais como movimentá-la aqui. Ela já está travada, ela já tem a tangência e também já tem a distância de 40 milímetros. Mesmo processo para o lado direito, vou aqui travá-la na horizontal, os dois pontos. Como ela já tem a referência aqui embaixo, ela não vai se movimentar, então ela já está travada. Tem o meu perfil e tem o meu perfil. Além disso, existe mais um reforço aqui no meio do vão de 38 até em cima. Tem um vão de 38 milímetros aqui, então vou também acrescentá-lo. Já vou fazer tudo isso no mesmo sketch. Daqui até o outro lado. Vou usar a minha ferramenta projeção. Posso até trocar aqui, ó, para corpo. Eu projeto o corpo inteiro, se eu quiser. Ou uma pequena parte da linha. Então, ferramenta, tecla de atalho D, aqui até a parte de cima, 38 milímetros. Então, eu também tenho esse perfil aqui embaixo, mas eles estão todos do mesmo sketch e vou fazer duas extrusões diferentes. Então, vou mostrar para vocês. Finalizo o sketch, ferramenta extrusão. Vou começar pela primeira parte que fizemos, que é o nosso reforço. Primeiro perfil e segundo perfil.
Vou arrastar para o lado que eu quero, o sentido. Ele é menos 6 milímetros, por causa do sentido ele ficou negativo. Então, menos 6 milímetros. Joint, que eu quero adicionar material, e confirmo com OK. Volto aqui nas sketches e habilito a visibilidade. E eu vou fazer agora a parte central. Novamente, ferramenta extrusão. Clico no perfil. Só que ele vem até o outro lateral. Então, aqui na parte de distância, eu vou trocar para objeto. E vou selecionar aqui a superfície que eu quero que ele venha. Vou trocar de cut, não quero remover material, quero adicionar, então é joint, e confirmo com OK. Pronto. Tira a visibilidade. Agora esse reforço ele já acompanha até o outro lado. E tenho aqui os meus reforços do lado esquerdo da peça. Vou passá-lo para o lado direito. Isso é fácil porque nós já fizemos a peça centralizada. Então, novamente, ferramenta Mirror, extrusão, né, que é a feature. Nós vamos selecionar a extrusão, que é a nossa primeira extrusão dessa série aqui, né? Clico, ele já dá ele mostra aqui um sombreado aonde está sendo selecionado, para a gente não se confundir. Mirror Plane é o plano que passa no centro da peça. E clico com OK. Tem nossa parte superior já criada. Vou fazer novamente a ferramenta Mirror, só que agora para a parte de baixo da peça. Então, eu tenho que selecionar tudo o que eu quero espelhar. Eu tenho que espelhar a ferramenta que eu já fiz de espelho, a extrusão da parte central aqui do vão, esses reforços estruturais aqui. Vou também selecionar o espelho, a ferramenta espelho que eu fiz para o lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse aqui, e vou espelhar também a primeira extrusão de todos esse conjunto. Então, tudo isso selecionado, ferramenta Mirror Plane. Vou agora selecionar o plano que passa pelo centro da peça. E ele vai dar perfeitamente na parte de baixo. Confirmo com OK. Pronto. Assim ficou uma peça mais organizada e sempre utilizando a ferramenta Mirror. Não precisei ficar criando vários sketches. E se eu altero alguma coisa logo nessas sketches iniciais aqui, toda a minha peça vai se ajustar perfeitamente. Então agora é mais a parte de acabamentos. Os cantos aqui dessas abas eles têm um raio de 7. Então, volto. Fillet. Essas partes aqui são 7 milímetros. 7 milímetros. Confirmo com OK. As partes internas aqui são arredondamentos de 5 milímetros. Novamente, fillet. Aqui, aqui. Sempre gire a peça para ficar mais fácil. Os travamentos aqui. Se clicou em alguma ferramenta a mais, alguma superfície errada, segura o Ctrl e clique novamente, você limpa a seleção. E são esses aqui. 5 milímetros. Ele já irá fazer o arredondamento e confirmo com OK. Está certinho, igual a peça que eu tinha planejado para a aula de hoje. Tudo com os arredondamentos. Agora, o que falta aqui é fazer o furo nesse parafuso menor. Então, ele está aqui embaixo no nosso desenho. 25 milímetros, então ele está centralizado. O furo é 8 e a distância em relação à borda é 10 milímetros. Então, criar ferramenta Sketch. Seleciono a superfície superior, uma circunferência de 8 milímetros. Horizontal com horizontal, ele já está travado. E ferramenta de dimensão, tecla letra D. Clico no centro da circunferência,
com 10 milímetros de distância. E uma extrusão simples. Ele já seleciona automaticamente. Faço a remoção do material completo. Pronto. É uma peça concluída. O que vocês acharam? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão gostando da minha didática, se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar, se o ritmo da aula está bom. Assim eu posso trazer novos projetos para vocês e entendendo quais são as necessidades. Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal se vocês gostaram e queiram receber novos vídeos. Um like, que sempre ajuda, né, na criação aqui das novas videoaulas. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.